Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Se a sua alma está gritando, grite mais alto do que ela. Se não dá para você gritar no trabalho, por causa das pessoas, se você está constrangido de gritar em casa por causa dos vizinhos, se você estava na rua, no ônibus, e a sua alma gritou muito alto, e você ficou com vergonha de gritar, grita agora. Aqui você pode. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, quando você grita numa batalha, o inimigo, vendo a sua atitude, ele se assusta, porque ele vai pensar que você está muito confiante. E ele não sabe o que você tem escondido na manga. E quando ele vê você gritando, animando o povo para ir para cima dele, ele vai tremer na base, porque ele não sabe o que você tem escondido na manga contra ele. Aleluia. Amém. Aleluia. Senta um pouco. Aleluia. Thank you very much. Aleluia. Eu preciso continuar o que eu comecei no domingo. Mas eu estava ali atrás, durante o louvor, e me veio um texto que não estava no script, que eu gostaria de ler. Amém? Eu vou ler, depois eu falo onde está. Isso é Deus falando com o povo. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Você ouviu? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Esse texto está em Isaías 43, 25. Amém? Eu não sei se você sempre entendeu esse texto, mas eu demorei alguns anos para poder entender o que Deus estava dizendo aqui. Porque eu não sei se você reparou, ele estava dizendo que era por amor a ele que ele perdoava as minhas transgressões. Está escrito assim na sua Bíblia? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E eu não entendia por que Deus dizia que era por amor a ele, se eu era quem precisava ser perdoado. Eu era quem precisava ser justificado. Amém? E um dia, irmãos, evangelizando, eu entendi o que Deus estava querendo dizer aqui. Imagina você casado e você passa por uma situação de adultério. Eu vou colocar a mulher como sendo a adúltera, ok? Não é preconceito, não. É porque o homem geralmente lida com esse tipo de situação mais difícil do que a mulher. A mulher é mais fácil para perdoar do que o homem. Concorda? Nessas situações, geralmente. A mulher adulterou e o cara ficou muito, mas muito magoado. A vontade dele era se apartar dela. E ele até saiu de casa por uns dias. Mas depois ele percebeu que, apesar da dor, da traição, o viver longe dela foi pior. Amém? Ele a amava muito. Viver longe dela doeu mais do que a traição. E para que ele não sofresse mais, ele decidiu perdoá-la. Para que ele não sofresse. Por amor a ele,
ele resolveu perdoar a esposa e nunca mais se lembrar da sua traição. Deus nos perdoou, irmãos, porque o nosso pecado nos afastou dele. O pecado afastou Adão de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Amém? E a traição de Adão, o pecado de Adão, feriu o coração de Deus. Mas Deus percebeu que viver longe de nós doía muito mais. Você entende? Viver separado de você doía muito mais do que o pecado que nos afastava dele. Então, por causa disso, ele decidiu nos perdoar, para que nós pudéssemos estar de novo junto a ele. Amém. Aleluia! Eu não sei quanto a você, mas isso mexe muito comigo. Deus não aguentou viver sem mim. Parece estranho, soa estranho, mas é pura verdade. Foi por amor a ele que ele me perdoou, não foi por amor a mim. Ainda que eu fosse aquele que precisava de perdão, era eu que merecia punição, mas ele estava sofrendo também. Você entende isso? Deus ama tanto você que fez questão de apagar o seu pecado. Ele mandou Jesus para morrer no seu lugar. Derramar o seu sangue para que o seu pecado fosse purificado e você pudesse voltar à presença dele. No Velho Testamento, os homens se regozijavam por poder estar próximo à tenda. Hoje, irmãos, nós não temos mais um véu que separa Deus de nós. Ele habita dentro de nós. O acesso a Deus foi restituído a nós. Aleluia! Ele nos trouxe para perto. E se nós não entendemos o quão distante nós estávamos de Deus e a consequência de viver longe dele, a gente não entende o preço que foi pago para nos trazer de volta. Amém? Existe uma passagem nos evangelhos que Jesus diz que a quem muito é perdoado, muito ama. Você conhece essa passagem? Falava de uma mulher pecadora, prostituta. Ela entrou numa casa onde Jesus estava, com líderes. Estava num jantar e aquela mulher invadiu o espaço, se jogou aos pés de Jesus, começou a chorar aos pés dele, beijando os pés dele, secando os cabelos, aliás, os pés dele com os cabelos dela. E os homens disseram, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa daí. Jesus olhou para aquele homem que só pensou, ele percebeu no espírito dele o que ele havia pensado e disse, olha, eu entrei na tua casa e você não me deu beijo. Porque era costume os judeus se cumprimentarem com beijo. Eu entrei na tua casa e você não me deu beijo. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. E os pés de Jesus, irmãos, não eram limpinhos, não. Ele não andava com o sapato fechado, em estrada de terra. Você não lavou os meus pés quando eu entrei. Essa mulher lava com as suas lágrimas. Mulher, teus pecados estão perdoados. A quem muito é perdoado, muito ama. Quando nós não temos consciência do quanto fomos perdoados, irmãos. Se a nossa vida era aquela vida certinha aos olhos dos homens. A gente achava que a gente era uma pessoa boa. A gente não tem consciência do preço que foi pago. E enquanto nós não tivermos consciência do preço que foi pago pela nossa redenção, nós não vamos dar a Deus a verdadeira adoração que Ele espera receber de nós. Não vamos nos render verdadeiramente como Ele espera que nós nos rendamos. Você está comigo? Aleluia! A Bíblia fala que todos pecaram. Todos, diga todos. E todos necessitavam da glória de Deus. Não eram as prostitutas, não eram os estupradores, eram todos. Todos os mentirosos estavam na mesma lista. Os caluniadores estavam na mesma lista.
Os falsificadores estavam na mesma lista. Os estelionatários estavam na mesma lista. Os sonegadores de impostos estavam na mesma lista. Aleluia! 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 Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Porque foi por amor a você que você me perdoou. Foi por amor a você. Aleluia. Quem estava aqui domingo? Glória a Deus. Nós falávamos sobre a igreja do Senhor, quem é a igreja, o que é a igreja, o que ela representa. Amém? Quem ela representa. Falamos que a igreja foi estabelecida pelo Senhor e a igreja do Senhor é a coluna e baluarte da verdade. Aquela que sustenta a verdade aqui na terra. Amém? Nós fomos postos, irmãos, como luzeiros para o mundo. Amém? Os judeus acreditavam ser o povo especial para Deus. Na verdade, eles haviam sido separados para servir de testemunho para o restante do mundo da bondade de Deus. Amém? Do Deus a quem eles serviam. Nós hoje, como igreja, fomos colocados com o mesmo propósito, de servir para o mundo, de referencial da glória de Deus. Amém? Aleluia. Nós vimos no domingo o porquê de Jesus ter se entregado por nós. Nós vimos que o porquê de Jesus ter nos reconciliado a Ele. Amém? E Paulo foi um dos maiores propagadores do propósito da morte de Jesus. Amém? Nós, às vezes, ficamos tentando entender o propósito da morte de alguém que morreu tão cedo. Que morreu de uma forma tão cruel, às vezes. A gente fica tentando entender o propósito. Mas sabe, houve um propósito para a morte de Jesus. E nós precisamos entender também esse propósito. Amém. Eu vou ler de novo o texto que eu li no domingo, que diz isso. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Amém. Aleluia! Esse é o propósito da morte de Jesus. Santificar a igreja, que Ele mesmo estabeleceu. Para nos purificar por meio da palavra, para nos apresentar a Ele. Imagina, nós somos a única noiva que o noivo atavia. Nós somos a única noiva que o noivo limpa, que o noivo corta cabelo, que o noivo dá banho, faz maquiagem, põe o vestido. Nós somos a única noiva que tem o noivo ajeitando ela para garantir que ela vai estar do jeito que ele quer encontrá-la. Amém. Aleluia. As noivas têm a mania de esconder o vestido, né? Dizem que dá azar. Não, amor, não vendo, vai dar azar. Sabe, irmãos, talvez não, aqui os noivos não preparam a sua noiva. Eles só esperam encontrá-la bonita. Mas não sabem o quão bonita ela vai estar. Jesus sabe o quão bonita Ele quer que você esteja. Aleluia! E Ele está trabalhando para isso. Por meio do Espírito e por meio da palavra. Amém? Aleluia! Ele está trabalhando e vai continuar trabalhando. Porque eu lhe garanto uma coisa, o dia do casamento está chegando. Serão 7 anos de festa. Aleluia! Onde o próprio Cordeiro irá nos servir. Como eu disse no domingo, as pessoas estão esperando o fim dos tempos. Mas sabe, nós não vamos estar aqui. Eu não sei quanto a você, mas eu não vou estar aqui. Eu vou ser arrebatado antes.
Aleluia. Hashtag tamo junto. É nóis. Aleluia. Se foi para isso, irmãos, que ele se entregou, entenda, se esse foi o propósito de Jesus ter se entregado, então eu devo me esforçar para me encontrar vivendo esse propósito. Você entende? Você está comigo? Amém. Aleluia. Se esse foi o propósito, porque Jesus se entregou por mim, eu devo me esforçar para me encontrar vivendo esse propósito. Aleluia. Aleluia. Pedro, quando escreve a carta dele, ele diz assim, no capítulo 1, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, pois, também santos em todo o vosso procedimento. Amém? Amém. Ele se entregou para me santificar, diga, me santificar. Não foi para santificar o seu irmão, foi para santificar você. Amém? Quando nós nascemos de novo, fomos purificados pelo sangue de Jesus. Nosso pecado foi apagado. Mas Pedro vem dizer agora que existe um processo de santificação que deve ser exercido por nós. Amém? Ele fala, tornai-vos, pois, santos em todo o vosso procedimento. Se o propósito da morte de Jesus foi para me santificar, e eu sou participante desse processo de santificação, eu devo me esforçar para garantir que eu estou vivendo ele. Aleluia. Sabe, não sou eu que vou santificar você, não é o pastor que vai santificar você, amém? Não é seu marido, não é sua esposa. O processo de santificação é sua e minha responsabilidade. Amém. Como que eu faço isso, irmão Getúlio? Quando Jesus orou pelos discípulos e por nós, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 17, ele disse, Pai, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, Deus nos deixou a sua palavra escrita para que o processo de santificação fosse continuado. Aleluia. Aleluia. O material, a receita para o processo de santificação está nas suas mãos. Só que agora ela deve estar na sua boca e no seu coração. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nosso coração. Ricamente. Ricamente. Sabe, nós temos muita consciência da prosperidade financeira que vem pela bênção do Senhor. Não é? Somos prósperos, diga, somos prósperos. Não seremos prósperos, somos prósperos. Mas a Bíblia fala que deve haver uma prosperidade de palavra dentro do nosso coração. Uma abundância de palavra dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque é a palavra que vai nos santificar. É a palavra que vai dar o norte para a nossa vida. Amém? Uma pessoa que não dedica tempo para conhecer a palavra, para conhecer a vontade de Deus, pela palavra, é uma pessoa que não está dedicada ao propósito pelo qual Jesus se entregou na cruz. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, muitos pregadores têm dito isso, alguns até já se acostumaram, já ouviram tanto isso que já nem levam a sério. Mas deixa eu lhe dizer, nós estamos vivendo os últimos dias. Amém. 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 Quando Paulo fala, lá na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 7, falando sobre casamento, casar ou não casar, ele fala, olha, aquele que é casado viva como se não fosse, aquele que se utiliza do mundo como se dele não precisasse. Amém.
O mundo é nosso, a Bíblia diz, tudo é nosso. Então eu não preciso ficar queimando pestana para descobrir o que é meu, porque tudo é meu. Pedro disse que tudo que diz respeito à vida e à piedade já me foi dado. Eu já tenho tudo que eu preciso para viver uma vida boa. Amém? Aleluia! Então eu vou dedicar o meu tempo àquilo que realmente importa para Deus. Aquilo que fez com que Jesus abrisse mão da sua glória e morresse numa cruz como um criminoso qualquer. Aleluia! Ele se entregou para a santificar, para apresentar a Ele mesmo igreja imaculada, pura, santa, sem defeito. Amém. Aleluia! Aleluia! Sem defeito significa madura. Amém? Aleluia! E eu me lembro quando Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Nós sabemos que a ideia de perfeição na Bíblia tem a ver com maturidade. Amém? Maturidade. E eu falei domingo que quanto mais maduros nós nos tornamos em Deus, mais nós entendemos as nossas prioridades. Amém? Quanto mais maduros, mais entendemos o que realmente importa. Quando a gente é menino, a gente quer saber de estar com carro esporte conversível para se exibir para as minas, né? Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que os valores mudam, né? Quando vai chegando na melhor idade, que os filhos vão viver a sua vida, você percebe que o relacionamento entre o casal é mais importante do que qualquer coisa. Os valores mudam quando a gente amadurece. Não é? Então, quando nós estamos muito apegados àquilo que é material, que é natural, que é passageiro, irmãos, isso demonstra em que nível de maturidade nós nos encontramos. Amém? Aleluia. Porque o que você tem é seu para a vida toda. Só que à medida que os anos passam, você aprende a valorizar outras coisas. Amém? Quem já viveu aqui, passou dos 50, sabe como a gente muda os valores, a gente ajusta aquilo que realmente importa. Amém? Aleluia! Eu fui resgatado com um propósito, para ser santificado, para ser purificado. E se Deus disse para Abraão que a única maneira de ele ser aperfeiçoado, amadurecer, era andando na presença dele, eu vou te dizer uma coisa. O meio não mudou. O meio de ser aperfeiçoado, o meio para amadurecer não mudou. Continua sendo andando na presença de Deus. Amém. E como é que eu ando na presença de Deus, irmão Getúlio? Entendendo que Deus e a sua palavra são um só, já é um bom começo. Porque de fato, irmão, nós já estamos nele. Estamos na sua presença. Porque ele habita em nós. Amém? A Bíblia diz que assim como o homem se une a uma mulher, se tornando um só corpo com ela, nós nos tornamos um só com o Senhor quando nos unimos a Ele. Ele e nós somos um só. Não dá para estarmos mais perto. Amém? Mas a ideia de andar na sua presença é andar consciente de quem habita dentro de nós e de qual é a vontade dele para a nossa vida. E eu só vou saber disso estando ciente do que está escrito aqui. Amém? Aleluia! Nós damos continuidade ao processo de santificação, porque nós queremos, eu presumo, nós queremos ser achados daquela maneira, quando o dia do casamento chegar. Amém. Aleluia! Para quem não estava aqui domingo, eu vou lhe dizer, tem-se dito que Jesus só voltará quando o evangelho for pregado a toda criatura. Eu vou lhe dizer, isso é um engano. O que vai vir, depois que o evangelho for pregado a toda criatura, é o fim de todas as coisas. Amém?
Aleluia! E quando Paulo fala aos Efésios, ele faz um alerta. Acorda, ó tu que dormes. Acorda. Sabe, nós, por conta, sei lá do que, a gente consegue viver num entorpecimento na alma que a gente não consegue identificar o que nós de fato estamos alheios àquilo que realmente é importante para Deus. Pensamos algumas coisas de vez em quando, mas pensar algumas coisas de vez em quando não é suficiente. A Bíblia fala para nós meditarmos na palavra de dia e de noite. De dia e de noite, não é de vez em quando. E o propósito de nós meditarmos de dia e de noite, irmãos, é para que nós tenhamos o cuidado de fazermos conforme tudo quanto está escrito. Quem medita não esquece. Amém? Há um ditado que diz no mundo que quem aprende jamais esquece. Quando nós meditamos, jamais esquecemos o que Deus diz. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós lemos, quando nós meditamos e principalmente quando pomos em prática, jamais nos esqueceremos do que está escrito. Sempre saberemos o que fazer. Sempre saberemos como nos posicionar diante das circunstâncias, diante das situações, diante dos homens, do diabo, de Deus. Sempre saberemos como nos posicionar. Aleluia! Seremos como aquele tipo de obreiro que Paulo fala a Timóteo: estuda, para que tu possas apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, manejar bem a palavra da verdade não é saber onde cada versículo está escrito. É saber o que ele significa e pô-lo em prática. Nós não teremos do que se envergonhar, do que nos envergonhar diante de Deus, se formos obreiros que meditam e que praticam. Aleluia! Acorda, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. Aleluia. Obediência à palavra de Deus é a única maneira de nós termos a nossa alma purificada. É a única maneira de nós nos tornarmos aptos para recebermos de Deus um alimento mais sólido, mais consistente. Amém. Obediência é a única maneira de nós nos moldarmos. Porque Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que nós não devemos nos conformar com o sistema desse mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Porque quando nós renovamos a nossa mente pela palavra, irmãos, vai ser fácil para nós pensarmos, como ele disse aos Filipenses, em tudo que é verdadeiro, respeitável, honesto, de boa fama, coisas em que haja virtude, em que haja louvor. Porque teremos um parâmetro para comparar os pensamentos que chegam na nossa mente. Estão em linha com a palavra? Não, então não quero saber de você. Aleluia! Aleluia! Aí depois ele fala: aquilo que vocês viram em mim, que vocês ouviram de mim, receberam de mim, façam. Aquilo que ouviram, que viram, que receberam e que... São 4 coisas, que eu esqueci agora a quarta. Está lá em Filipenses 4:9. Isso vocês devem fazer, porque fazendo isso, o que ouviram, viram, receberam e aprenderam, o Deus da paz será com vocês. Amém. Aleluia! A nossa obediência, irmãos, deve ser a despeito de recompensas. Alô? Eu não sei até onde é certo, por exemplo, o pai prometer um prêmio para o filho que tira uma nota boa, como estímulo para ele estudar. Eu não sei até onde é certo. Também não é certo dizer não fez mais do que a sua obrigação. Isso também não é legal. Amém. O que eu não acho certo é a criança achar que só vai estudar porque vai ter uma recompensa. E não porque aquilo vai ser bom para ela.
Amém? Vai lhe garantir a possibilidade de um bom futuro, se ela estudar. Não é errado dar um presente de vez em quando como recompensa. Da mesma forma, a nossa obediência deve ser a despeito de recompensas. Porque nós não obedecemos, irmãos, porque pensamos na recompensa. Obedecemos por causa do amor que nos conquistou. Por causa do amor que foi demonstrado na cruz. E nos resgatou do império das trevas. Eu era escravo de Satanás. Como diz na macumba, eu era cavalo do diabo. Hoje ele não monta mais em mim. Eu piso na cabeça dele. Aleluia. Minha obediência é fruto de gratidão. Você está comigo? Minha obediência, se não for fruto de gratidão, não vai ser uma obediência contínua. Porque Deus vê as intenções, Deus pesa, irmãos, as intenções do coração. Aleluia. Deus pesa as intenções do coração. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador, irmãos. Eu não preciso nem me preocupar se vai ter recompensa, Ele é galardoador. Mas a minha obediência não deve jamais ser motivada pela recompensa. Porque no dia que a recompensa não chegar, a obediência para. Até onde você me ama? Até onde você me ama? Se o Senhor chegasse para você e perguntasse, Felipe, tu me amas? Tiago, tu me amas? Glielbson. Né? Como? Glieber. Tu me amas? Se tu me amas, faz o que tem que ser feito. No caso de Pedro, era apacentar os cordeiros de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, faz o que tu sabes que tem que ser feito. Se tu me amas. Se tu me amas. Aleluia! Deus é bom, irmãos. Hebreus, capítulo 11. Às vezes eu fico em casa e eu esqueço que nós não andamos por emoção, nós não andamos por sentimento. E eu começo a olhar para mim e disse, Deus, não estou sentindo nada por você hoje. É uma sensação muito ruim. Aí eu me lembro, depois de um tempo, que não importa o que eu sinto. Se eu amo, eu vou fazer a coisa certa. Porque eu gostaria de sentir o tempo todo alguma coisa boa por Ele. Só que infelizmente eu não sinto. Agora, felizmente, Ele não nos chama para viver pelo que sentimos. Aleluia. Esse capítulo 11 de Hebreus ele é muito conhecido. É o capítulo da fé, né? O texto começa dizendo... Nossa, a fé é a certeza, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aí nós geralmente pegamos esse texto para falar a respeito de coisas que nós precisamos, a respeito das quais estamos crendo, né? Então a gente chama a existência, visualiza o que quer, mas eu vou lhe dizer uma coisa, não é a respeito de coisas que o texto está a falar. Se você ler o capítulo antes e o capítulo todo de 11 de Hebreus, você verá que não é crer para coisas que o texto está a falar. É crer para viver a promessa da redenção.
Leia o capítulo todo de 11 de Hebreus depois. Amém, amém. E você verá. Homens que foram cortados ao meio por causa da sua fé. Existe uma lista de pessoas aqui. A Bíblia fala nesse capítulo de Hebreus que eram homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno de que eles estivessem ali. Por causa da sua fé. No capítulo 10, ele fala que, é o capítulo onde ele fala que o meu justo viverá por sua fé. E aquele que retroceder, a minha alma não terá prazer nele. E ele dá um estímulo ao escritor. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Aí ele diz, é o verso 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Aí no versículo 1 ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém. E aqui no versículo, deixa eu ver, 10. No versículo 10. Não, 9. Está falando de Abraão. Ele diz assim, pela fé, diga pela fé. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa. Peregrinou, tá? Destaque essa palavra. Peregrinou na terra da promessa. Como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele andou como peregrino, irmãos? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém. Aleluia! Pela fé. Ele estava na terra da promessa, mas viveu como peregrino. Porque ele entendia que ali ele estava passando um tempo. Irmãos, nós estamos aqui nesse mundo só passando uma chuva. Amém. Estamos abrigados passando uma chuva. Amém? Amém. Aleluia. Aí lá no verso 13, quando ele, depois de ter dito todos os homens que viveram pela fé, que morreram pela fé, foram cortados ao meio, fecharam bocas de leões, foram lançados na fornalha por causa da sua fé. Aleluia. Aleluia. Eu estava falando no Rema, acho que foi no Rema que eu falei, né? Que eu disse, eu estava em casa e fiquei me perguntando, Deus, será que eu te conheço como Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque eu não sei até onde eu conheço Deus, eu acho que conheço Deus. Mas se eu fosse confrontado como eles foram, ao ponto de ter a sua vida com risco de morte, e ao ponto de ser lançado, porque eles disseram para o rei, olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Agora, se não, fica ciente de uma coisa, a gente não vai se dobrar. Eu fiquei me perguntando, será que eu conheço você desse jeito? É uma boa pergunta para nos fazermos de vez em quando. Será que eu conheço? Será que na primeira aflição, na primeira tribulação, será que no primeiro acordo financeiro eu estou pedindo arrego? Fala assim aqui, pedindo arrego. Estou chutando balde. Será que eu te conheço mesmo? Porque é nessas horas que a gente vê o quanto de fato a gente conhece Deus. O quanto a gente confia em Deus. Amém? Aleluia. Aí no verso 13 ele fala assim, todos esses homens morreram na fé, sem ter obtido as promessas de redenção, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles sabiam que havia algo superior a tudo que eles estavam vivendo aqui na terra. Ainda que fossem dias gloriosos, irmãos. Porque no Velho Testamento houve dias de glória. Amém? Houve dias de glória. Deus se manifestou poderosamente para o seu povo. O povo prosperou na terra.
Mas eles entendiam que havia algo superior. Aleluia! Eles se consideravam peregrinos e estrangeiros na terra, porque tinham uma esperança maior. Aleluia! E no verso 14, o escritor aos Hebreus diz assim: pois os que falam desse modo, que modo? Sou estrangeiro e peregrino sobre a terra. Os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Aleluia! Jesus falou que o reino dele não é deste mundo. O reino dele não é deste mundo. Se o reino dele não é, por conseguinte o nosso também não. Aleluia! Então por que nós estamos com os nossos olhos tão fixos naquilo que é passageiro? Correndo atrás daquilo que a traça corrói e que o ladrão pode roubar. Aleluia. Irmãos, eu sou próspero. Eu sou suprido. Eu vou comer o melhor desta terra, porque Deus me prometeu. Mas ele disse: se quiserdes e me ouvirdes. Se quiserdes e me ouvirdes. E o ouvir, irmãos, não deve ser motivado pela recompensa, mas pela consciência do preço pago pelo nosso resgate. Aleluia. Gratidão nos motiva a aguentar aqueles acolchos, assim, sabe? Que o sangue pode dar na canela, aí você não perde arrego. Porque você sabe quem você tem crido. Aleluia. A grande questão é se nós sabemos em quem nós temos crido. Se nós conhecemos aquele que fez a promessa. Porque quando nós somos estimulados a crer como Abraão, Paulo diz que Abraão estava plenamente convicto de que aquele que fez a promessa era poderoso para cumpri-la. E por causa dessa convicção que ele tinha, estava disposto a sacrificar o próprio filho, por meio de quem ele havia recebido a promessa de ser pai de muitas nações. Você está acompanhando o meu raciocínio? Deus falou a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Nasceu Isaac, por meio de quem a promessa se cumpriria. E Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac. Ele estava tão convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa de fazê-lo pai de muitas nações, que ele entendeu, até dos mortos, se for necessário, Deus pode ressuscitar o menino. Vou matar. Quer que mate? Mato, só agora. Eu sei que você pode ressuscitar, porque há uma promessa e você não volta atrás da promessa feita. É só um menino. É só um sacrifíciozinho. Ele ia matar o próprio filho. Porque ele conhecia, ele estava plenamente convicto. Aleluia! Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, faz muita diferença estar plenamente convicto. Amém? Aleluia! Estar plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que promete, faz com que a gente descanse e vá viver o que realmente importa. Porque Deus não está procurando pregadores. Alguém já deve ter dito isso aqui. Deus está procurando pessoas que o reconheçam e que o conheçam. Eu não sei se você reparou na conversa de Jesus com a mulher samaritana sobre a adoração. Jesus ele falou assim: nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Adoramos o que conhecemos. E eu sempre digo que cantar não é necessariamente adoração. Porque se você canta para alguém que você não conhece, é só música. Porque Jesus disse que nós adoramos o que conhecemos. Irmãos, e se nós conhecemos aquele que nós adoramos, aleluia. O que é uma tribulaçãozinha? O que é uma afrontazinha?
Amém? Aleluia! O que é uma enfermidade que o diabo tenta trazer para matar, roubar a gente e destruir? Quando a gente sabe que aquele que habita em nós já levou sobre si todas as nossas enfermidades e que pela sua chaga nós já fomos sarados. O que é um conflito na família? Quando a gente sabe que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 26:3 diz que ele me conservará em perfeita paz, porque eu confio nele. E você não confia em quem não conhece. E se você o conhece, você sabe o que é prioridade para ele. Prioridade para ele é o seu processo de aperfeiçoamento, de santificação. Aleluia! Eu tenho garantia, irmãos, da parte de Deus, de ter pelo menos 3 refeições diárias. Se eu vou comer, eu vou lhe confessar um negócio. Eu estava falando com o pastor Felipe ontem. Eu tenho uma dieta para quem malha. Então eu não como qualquer coisa. Mas se eu chegar em casa de noite, da academia, com preguiça de descongelar o frango, eu faço cuscuz, quebro 4 ovos e como de boa. Tranquilo, não tem problema não. Ele não me prometeu que eu vou comer nos restaurantes mais caros da cidade. Ele me prometeu que o pão de cada dia estaria na minha mesa. Amém. Sexta-feira a gente vai comer o cuscuz, né, Osana? Aleluia. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 3. Eu estou já encerrando. Não é 1 Pedro, é 2 Pedro. Eu anotei errado aqui, mas deixa eu passar. É simples corrigir. Aleluia. Deixa eu ver o versículo. Ok. 2 Pedro, capítulo 3. Verso 10. Olha só. Olha para mim. A gente vai já ler. Algumas pessoas costumavam dizer, faz tempo que eu não ouço alguém dizer isso, mas eu já ouvi, faz tempo, dizer que se nós quisermos acelerar a vinda de Jesus, a gente tem que sair pelo mundo pregando o Evangelho. Isso não vai acelerar a vinda de Jesus. Eu falei domingo, vou repetir agora, não seremos nós que sairemos pelo mundo pregando o Evangelho no fim dos tempos. Amém? Serão os judeus que irão reconhecer que Jesus é o Messias. Eles vão se arrepender, vão se converter e vão sair pelo mundo pregando o Evangelho. Aleluia. Amém? 12 mil de cada tribo. É o número que está lá em Apocalipse. Ok? Porém, existem algumas coisas que nós podemos fazer para apressar o arrebatamento. Além de pregar o Evangelho para que cada vez mais pessoas sejam salvas. Amém? E vamos embora nesse tempo. No verso 10 diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aí ele fala, no verso 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Aleluia. Amém. Pedro está dizendo aqui, se nós lermos de trás para frente, o seguinte: se nós estivermos esperando e apressando a vinda do dia de Deus, nós seremos como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Aleluia! Irmãos, imagina, se Paulo disse aos Efésios
que Jesus se entregou para apresentar a si mesmo igreja imaculada, sem ruga, sem defeito algum, santa. O que vai determinar o dia do casamento é o adorno completo da igreja. Amém? Ele é o responsável pelo adorno da noiva. O Espírito Santo está aqui hoje, irmãos, para nos guiar a toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas, para nos fazer lembrar o que já foi dito para nós. Ele veio para glorificar Jesus. Ele vai preparar a noiva para que ela possa estar irrepreensível para o dia do encontro com o Senhor. Viver uma vida relaxada, irmãos, leviana, inconsequente, vai fazer com que o processo seja lento, demorado. Amém? Aleluia. Se ele quer encontrar uma noiva santa, eu devo me apressar e viver uma vida tal, porque a expressão que ele usa aqui é, deveis ser tais. Essa mesma expressão está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não havia uma maneira de descrever como Deus amou o mundo. Aí o cara botou tal maneira. A maneira como nós devemos ser, hoje aqui, 30 de maio de 2017, devemos ser tais, como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aleluia! Aleluia! 1 João 2,6 diz que aquele que diz estar nele, deve andar também como ele andou. Quando ele estava, irmãos, lá no jardim do Getsemane, que Judas chega com os soldados para prendê-lo, e quiseram impedir que ele fosse preso. E ele repreende Pedro e os outros e fala, foi exatamente para esse fim que eu vim. Foi para esse fim que eu vim. E ele viveu uma vida, irmãos, de obediência até o final, porque havia um propósito. Existe um propósito para nós hoje. Amém? Quer saber qual é o propósito da sua existência? Encontrar-se com o Senhor um dia. Você foi resgatado para representá-lo aqui. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Aleluia! E nós temos responsabilidades uns com os outros, enquanto corpo, de nos estimularmos. Porque o escritor aos Hebreus diz que existem alguns que estão deixando de congregar. Então nós devemos nos estimular, quanto mais nós vemos que aquele dia se aproxima. Viver com os olhos no natural nos impede de ver aquele dia se aproximar. Amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses. Eu tenho 2 versículos só para ler. Capítulo 4. Verso 13 diz assim: não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou aos que morreram, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Nós temos uma esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, diga nós, os vivos, aleluia, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para todo o sempre. Aleluia! Aleluia! Os que ficarmos até a vinda do Senhor. Aleluia! Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, juntos com eles, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Isso aqui é só um tempo, irmãos. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Apocalipse 22. Aleluia! O grupo de louvor pode vir. Tu sabe aquela te conhecer? Não? Então canta essa que tu cantou agora. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu penso, irmãos, que entendendo um pouquinho melhor o propósito da morte de Jesus e da nossa temporada aqui na terra, nós esperamos ser arrebatados um dia e nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens para podermos estar com Ele para sempre. A gente vai cantar um pouquinho mais. Aqui, no verso 17 de Apocalipse 22, o texto diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Vem. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Diga, eu sou peregrino e forasteiro. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que vivem dessa maneira aspiram uma pátria superior. Aleluia. Vamos adorar.